E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje a gente vai falar se esteroides anabolizantes causam esterilidade. Então eu trouxe essa pergunta aqui porque eu ouço frequentemente essa pergunta dos meus alunos, principalmente os alunos que são maromba, né, que gostam de ir para academia. Professora, será que esteroides anabolizantes eles deixam mesmo, né, o cara estéril? Ou também já chegam e perguntam por que os esteroides anabolizantes, vulgo bomba, né, deixa o cara estéril? Então, primeiro vamos responder, né, deixa ou não deixa, né? A resposta é depende, tá? Depende. Vou falar de forma bem assim simples para a gente poder entender, bem resumido. Isso daqui não é uma aula, tá? Eu não estou no meio acadêmico, isso não é uma apresentação do artigo científico. Então nós vamos falar de uma forma que vocês consigam entender e faça sentido para vocês para poder responder a pergunta, tá? Não é enrolação, não é clickbait, não. Entenda para que isso depois faça sentido para você, né? Não tem nem sim nem não, é depende mesmo, tá? Como que esses esteroides anabolizantes, né, eles vão agir no nosso corpo? E lembrando, esse vídeo é tanto para homens quanto para mulheres, tá? Tudo que a gente está falando aqui se relaciona, né, aos dois sexos, não só para homem não, tá? Então, se a gente falar que em algum momento isso pode causar infertilidade, é masculina e feminina, ok? Dependendo aí da utilização. Então, quando a gente fala dos esteroides anabolizantes, a principal ação que eles vão ter dentro do músculo é o aumento de água dentro dessas células. Então, quando a gente tem a célula muscular, tem vídeo da Prof. Gil aqui falando sobre tecido muscular, tem shorts também falando sobre os tipos de tecido, né, musculatura que a gente tem, né, e aqui nós estamos falando de tecido muscular estriado esquelético, né, do nosso organismo. Vou deixar aqui, né, ou aqui, eu acho que é aqui, né, vai aparecer aqui em algum lugar um cardzinho para você de tecido muscular. Assiste, clica nele e assiste depois, tá, ele não tira desse vídeo aqui, e você assiste depois sobre tecido muscular, tá? Então, esse aumento de água vai aumentar consequentemente o volume da célula e vai fazer com que os músculos eles hipertrofiem mais rápido, tá? Então, o que acontece aqui? É uma das modificações que essas moléculas fazem na célula humana, tá? Na célula muscular, certo? Essas moléculas, elas são artificiais, elas são sintéticas e elas tentam reproduzir a função da testosterona. Tentam por quê? Porque quando a gente tem uma quantidade fisiológica legal de testosterona, o teu corpo está funcionando bacana. Agora, quando a gente tem falta de testosterona ou quando a gente tem condições suprafisiológicas, além do que o teu corpo deveria produzir, isso pode trazer alguns efeitos colaterais que modificam de pessoa para pessoa. E talvez é daí que sai essa incógnita, né? Esse questionamento sobre deixar a pessoa estéril ou não. Então hoje a gente já tem aí mais de 20 moléculas, tá? Que imitam aí, que seriam aí um análogo, vamos dizer assim, da testosterona, tá? Eles podem ser tanto via oral quanto injetável. Quando essas moléculas entram no nosso corpo, elas vão para as células musculares, mas elas também vão para o fígado. Então, já adiantando aqui, né? Nós estamos falando de fertilidade, mas se essa molécula vai para o fígado, nós também podemos ter consequências colaterais relacionadas ao fígado, dependendo do uso dessas moléculas. Então, problemas relacionados a aumento de colesterol, a um inchaço do fígado, né, uma hepatite, ou dependendo do caso, né, da dose que é utilizada, né, pode causar lesões no fígado, lesões hepáticas, tá? Porque quem vai degradar, quem vai metabolizar, né, transformar essa molécula aí dentro do nosso corpo vai ser o fígado, né? Então, é um dos locais onde esses análogos vão parar, além da musculatura. Só que eu posso ter vários outros colaterais relacionados aos esteroides. Então, a testosterona ela vai se ligar em diferentes regiões do corpo. Então, nós temos pessoas, no caso de mulheres que têm a voz fica mais grossa por causa das cordas vocais, né? Nós temos a questão também do osso da mandíbula, que pode ficar mais projetado, ele pode até ficar maior em mulheres, e é uma coisa que esse osso da mandíbula mais projetado e mais proeminente, com mais deposição de massa óssea, de tecido ósseo, é predominantemente masculino, então a mulher fica com aquele rosto mais masculinizado, tá? Pode dar queda de cabelo, causar calvície. Em vez de se ligar nos receptores musculares, acaba se ligando nos receptores de cabelo, de pelo e tal, enfim.
Pode dar calvície? Pode, tá? Isso é muito subjetivo, gente. Vai do organismo de cada um. Não existe uma receita pronta e não existe uma dose também de uso que vai causar coisa tal, né? Então, sempre que a gente for falar sobre isso aqui, se for realmente necessário usar, que seja feito com um acompanhamento de um médico decente, né? Porque hoje a gente tem médicos que não são endócrinos, não são da área de fisiologia do exercício e tal, e acabam indicando essas moléculas sem ter conhecimento, tá? E depois as consequências são graves. Procura um médico aí de confiança para você ter essas receitas desses produtos. Até porque nós temos condições, sim, em que o uso dessas moléculas é aconselhado. Por exemplo, uma pessoa que está passando por problemas de sarcopenia, ou um astronauta, por exemplo, que passou muito tempo, né, em viagem, agora ele retorna para o planeta Terra e tal, tem perda de massa muscular, massa óssea e tal. É um uso relativamente, vamos pensar, interessante, né? Dependendo aí da questão do que o médico achar. Mas se faz, vamos dizer assim, necessário, tá? Mas o que a gente tem hoje são muitas pessoas utilizando para fins estéticos, né? Para competições e tudo mais, tá? Então, o que acontece aí no caso que a gente falou dele entrar nas células, que ele repõe essa água aí das células, como a gente falou ali no começo. Além dessa questão de aumentar a água intramuscular, intracelular no músculo, né, vai fazer com que as reações metabólicas também sejam aumentadas. Então, eu tenho uma síntese proteica aumentada, retículo, ribossomo, mitocôndria, núcleo celular ali, né, o núcleo do sarcômero, que é a célula muscular, vão estar trabalhando em grande velocidade. E existem até alguns dados que mostram que as pessoas que utilizam esses recursos ergogênicos, elas têm um aumento de 8 vezes a atividade celular do que se ela não utilizasse, tá? Então, é um aumento muito grande, tá? Tem que ser feito com cuidado, com cautela, até porque você cresce músculo, mas aí às vezes as outras estruturas não estão acompanhando esse crescimento, né? Como tendão, ligamento, tá? O próprio osso ancorar essa musculatura, então também fica passível de acontecer uma lesão muito facilmente. Então, aumentando essas reações metabólicas, a gente faz com que o músculo cresça mais rápido e aí essa mágica aí pode ter custos extremamente caros para o organismo, tá? E aí vamos pensar assim, claro, como a gente falou, quem tem doenças degenerativas pode se beneficiar desse uso, tá? Não é de todo ruim, não estamos aqui para condenar, para criticar ou para falar que é bom. Eu estou passando informação científica para vocês. Então, vamos deixar agora de lado toda essa mecânica de utilização e vamos pensar na questão que perguntaram aí para mim, que é com relação à fertilidade, tá? O que acontece com a testosterona no corpo? Nós temos um mecanismo de regulação hormonal que chama-se retroalimentação ou feedback, e esse feedback, no caso da testosterona, é negativo. Meu Deus, que numaiada toda, né? Você falou que não ia ser complicado, né? Deixa eu explicar. Como é que é a regulação negativa que o nosso corpo faz? Quando o corpo percebe que está faltando uma molécula, no caso a testosterona, ele começa a produzir mais. Então, isso vale para o homem, para a mulher, ainda que as doses sejam diferentes, né? A concentração no sangue do homem e da mulher de testosterona é bem diferente, né? Porque no homem ela é produzida no testículo, a mulher não tem testículo, a mulher produz testosterona na suprarrenal, tá? Então, é uma quantidade bem menor. Então, quando o corpo percebe que está com um déficit de testosterona, ele regula para aumentar essa produção, tá? Então, se o cara tem um problema, ou se a mulher tem um problema de déficit de testosterona, tem que procurar um médico, tá? Não é simplesmente utilizar medicação, hormônio e tudo mais. Tem que saber o que está acontecendo com a glândula, né, na hora da produção. O problema é que quando você usa doses muito além do que o teu corpo produziria, o que ele vai entender? Nossa, tem muita testosterona circulante, ó, posso ficar de férias aqui, sem trabalhar, de boas, estamos dando conta, tá tudo tranquilo, né? E aí chega uma hora que o corpo passa por esse estado que ele não produz mais. Então, mas são doses suprafisiológicas, muito suprafisiológicas mesmo, tá? E aí isso faz com que o cara aumente, né, a mulher aumente a concentração, né, desse hormônio na circulação e o corpo entende que tá tudo bem, não precisa mais, né? Já acabou a nossa função aqui nessa vida, né? E nesse caso, sim, o cara, a mulher podem ficar estéreis, tá? Pode interferir na fertilidade, sim, ok? Tem casos que são realmente irreversíveis, não tem nenhum outro tipo de tratamento
né, ou uma terapia que você faça depois aí de ciclos e tal, de esteroides, que resolva, tá? Então, é por isso que é importante você entender o funcionamento, entender o teu corpo, entender que você é único, que não é a mesma receita para você, para o seu coleguinha, né? Os usos que você vai fazer e sempre consultar um profissional de saúde decente para fazer essa prescrição, caso ela seja necessária, tá? Porque pode sim, tá? Pode sim tornar a pessoa estéril, né, infértil para sempre, definitivo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilha com alguém que está pensando em usar as paradinhas aí sem consultar um médico e sem entender nada de biologia, porque você já sabe, né? Agora você já sabe. Se não sabia, você já sabe. Biologia é para sua vida.